Mulher branca teve trigêmeos negros e seu marido terminou o casamento. Anos depois, algo inesperado acontece. Antes de começar essa história emocionante, curte o vídeo e se inscreve no canal. Todo dia temos histórias novas. Desde o primeiro encontro no pátio da escola, Fernanda e Marcos sentiram uma conexão que não era fácil de explicar. Tudo começou com aquelas conversas descontraídas entre aulas, e logo o que parecia ser uma amizade comum foi tomando outra forma. Eles compartilhavam sonhos, medos e aqueles segredos que só se revelam a quem você confia plenamente. Quem já passou pela experiência de ter um melhor amigo na adolescência sabe o quanto isso pode moldar a forma como vemos o mundo. Aos poucos, aquela amizade foi se transformando em algo mais intenso, e a vida começou a girar em torno deles. Os anos passaram, e enquanto muitos se distanciam com o tempo, Fernanda e Marcos ficaram mais próximos. Viagens curtas aos fins de semana, cafés em tardes chuvosas e a companhia constante um do outro solidificaram a relação. Eles estavam lá para apoiar um ao outro nas vitórias e nas derrotas da juventude, construindo uma história que parecia destinada a durar para sempre. Quando você se conecta profundamente com alguém desde cedo, cria-se uma base sólida que muitas vezes pode resistir até aos maiores desafios da vida adulta. Só que nem sempre as coisas seguem o roteiro que imaginamos, não é? A relação entre Fernanda e Marcos se tornou um alicerce tão firme que parecia que nada poderia abalar. Aqueles pequenos gestos de carinho, como quando ela preparava o almoço para ele antes de uma prova importante, ou quando ele aparecia de surpresa em seu trabalho com uma rosa, eram o combustível que mantinha essa chama acesa. Mas toda relação enfrenta testes, e muitas vezes esses testes vêm de onde menos se espera. Até aqui tudo parecia promissor, mas a vida, com sua imprevisibilidade, logo traria uma reviravolta que colocaria à prova tudo o que construíram juntos. A traição, quando chega, nunca vem com aviso prévio. Para Fernanda, o momento em que descobriu que Marcos havia se envolvido com uma colega de classe foi um choque. Aquela sensação de segurança, construída ao longo dos anos, desmoronou em um piscar de olhos. Ela sempre foi alguém que acreditava no amor acima de tudo, mas a confiança é uma moeda delicada. O que era uma relação inabalável, de repente, foi despedaçada por uma escolha impensada de Marcos. Traições têm esse poder, um ato, uma escolha, e o que antes era seguro, de repente, se torna instável. Fernanda caiu no sofrimento. Entre a raiva e a tristeza, surgiu uma dor, aquela que corrói por dentro. As memórias, antes doces, agora pareciam amargas, e cada gesto de carinho passado se tornava um lembrete da deslealdade de Marcos. Quando o chão em que você pisa desaparece, é natural querer se afastar para tentar entender o que está acontecendo. Romper com ele foi a única saída que Fernanda enxergou naquele momento. A traição deixou marcas profundas, e o que antes parecia inabalável agora parecia um castelo de cartas desmoronando ao menor sopro. Marcos tentou se justificar, mas a confiança é como um espelho, uma vez quebrada, nunca mais volta a ser como era. Fernanda sabia disso. Decidiu que precisava de distância, não apenas de Marcos, mas também de tudo que ele representava. É curioso como, em situações assim, nos vemos obrigados a repensar nossas prioridades e quem realmente somos sem o outro. O que Fernanda não sabia ainda é que, por mais que a dor fosse intensa, esse rompimento também seria o início de algo novo. A vida, sempre cheia de surpresas, tinha outros planos para ela, mesmo que ela ainda não conseguisse enxergar. Nos momentos mais sombrios, é quando descobrimos quem realmente está ao nosso lado. Durante o período doloroso após o rompimento com Marcos, Fernanda encontrou em Carlos um ombro amigo. Ele sempre esteve por perto, mas agora, com seu coração despedaçado, ela percebeu o quanto o apoio emocional de Carlos significava. Ele não tentava preencher o vazio, mas estava ali, simplesmente ouvindo e oferecendo palavras de conforto. Amigos que sabem ouvir sem julgar são joias raras, e Carlos parecia ser a âncora que Fernanda precisava para não se perder em meio ao caos. Com o tempo, o que começou como simples conversas de consolo evoluiu para algo mais profundo. Carlos conhecia Fernanda como ninguém, e o carinho que ele demonstrava ia além da amizade convencional.
Gestos sutis, como aparecer com o prato favorito dela ou simplesmente estar presente nas horas mais difíceis, começaram a abrir espaço para uma conexão diferente. Quando alguém te oferece apoio incondicional, você começa a enxergar aquela pessoa com novos olhos. Para Fernanda, isso era complicado, pois mesmo sentindo a presença de Carlos, seu coração ainda estava preso ao passado. No entanto, a proximidade entre eles foi criando uma tensão que, aos poucos, se tornou inevitável. Era uma linha tênue entre a amizade e algo mais, algo que ambos sentiam, mas ninguém ousava mencionar. Carlos respeitava o tempo dela, nunca forçando nada, apenas estando lá, pacientemente. E, embora Fernanda não quisesse admitir, aquela presença constante, aquele afeto genuíno, começava a despertar sentimentos que ela ainda não sabia como lidar. O que fazer quando o coração quer seguir em frente, mas as memórias do passado ainda te puxam para trás? À medida que o tempo passou, o que era amizade entre Fernanda e Carlos naturalmente evoluiu para algo mais. Não houve pressa, nem declarações dramáticas. Simplesmente aconteceu, como se fosse o próximo passo lógico para os dois. Carlos era tudo o que Marcos não tinha sido: atencioso, paciente e completamente dedicado a fazê-la se sentir amada e segura. Mas, por mais que a relação parecesse perfeita, havia algo que Fernanda não conseguia ignorar: um pedaço de seu coração ainda estava preso ao passado com Marcos. Mesmo nas melhores situações, fantasmas do passado têm o hábito de se infiltrar, não é? Para Fernanda, isso se manifestava em momentos de dúvida, quando comparava involuntariamente Carlos a Marcos. É difícil apagar anos de história com alguém, especialmente quando a dor causada por esse relacionamento ainda era uma ferida aberta. Fernanda queria avançar e, de fato, sentia algo especial por Carlos, mas era como se uma parte de sua mente estivesse sempre voltada para o que poderia ter sido. Essas comparações não eram justas com Carlos, mas, às vezes, o coração age por conta própria, ignorando a razão. Por mais que estivesse emocionalmente dividida, Fernanda sabia que não podia ficar presa nesse impasse para sempre. Carlos sentia as hesitações dela, embora nunca pressionasse. Ele sabia que estava competindo com um fantasma, com uma memória, e isso não era uma batalha que ele poderia vencer. E você já percebeu como, em algumas situações, a tentativa de seguir em frente pode ser mais dolorosa do que o próprio rompimento? Era exatamente isso que Fernanda vivia. Mesmo com o futuro promissor que tinha ao lado de Carlos, o passado insistia em manter seu lugar na vida dela, como um livro que ela ainda não estava pronta para fechar. Quando menos esperava, Marcos reapareceu na vida de Fernanda, trazendo consigo promessas de mudança e arrependimento. Ele estava diferente, ou pelo menos, era isso que dizia. Os olhos, antes cheios de arrogância, agora pareciam suplicar uma segunda chance. Eu mudei, ele dizia, repetidamente, tentando convencer Fernanda de que aquele erro do passado não definia quem ele era agora. Traições, no entanto, deixam cicatrizes profundas, e, por mais sincero que Marcos parecesse, a confiança quebrada não se reconstrói da noite para o dia. Fernanda escutava, mas sabia que a escolha de voltar seria complexa. Marcos estava determinado. Não foi apenas uma conversa e pronto. Ele passou a demonstrar, com ações, que estava disposto a reconquistar o que havia perdido. Presentes inesperados, mensagens tocantes e tentativas de recriar momentos especiais que viveram juntos no passado foram a estratégia dele para tentar provar que realmente havia mudado. Isso soa familiar, não? Muitas vezes, quem errou tenta compensar com gestos que apelam ao coração, como se pudesse apagar o erro apenas com boas intenções. Mas Fernanda sabia que não era tão simples assim. As lembranças da traição ainda estavam frescas. Por mais que houvesse arrependimento em cada palavra de Marcos, Fernanda ainda sentia o peso da desconfiança. Ela estava em uma encruzilhada. Por um lado, o Marcos do passado representava dor, mas, por outro, havia a possibilidade de ele realmente ter mudado. No entanto, ela tinha Carlos ao seu lado agora, alguém que a amava de forma genuína e sem erros do passado para corrigir. Como decidir entre seguir em frente ou dar mais uma chance ao homem que havia partido seu coração?
Essa era a pergunta que constantemente invadia seus pensamentos, sem oferecer uma resposta fácil. Depois de semanas de reflexão, Fernanda finalmente cedeu à ideia de dar a Marcos uma segunda chance. Talvez fosse o tempo que passaram juntos, ou o medo de se perguntar mais tarde, e se? De qualquer forma, ela se viu acreditando que as pessoas podem mudar e que, às vezes, vale a pena arriscar. Assim, Marcos voltou para sua vida, desta vez com promessas renovadas e uma vontade genuína de provar que era um homem diferente. A decisão de voltar foi recebida com mistos de apoio e críticas, mas Fernanda sabia que a única opinião que realmente importava era a sua. O retorno de Marcos, porém, não foi como num conto de fadas, onde tudo volta a ser perfeito de uma hora para outra. Apesar das boas intenções, construir novamente a confiança que haviam perdido era um processo longo e doloroso. Fernanda sentia isso em pequenos detalhes, como nas perguntas que evitava fazer ou nos momentos em que se pegava duvidando de gestos simples. Você já percebeu como é difícil deixar o passado completamente para trás, mesmo quando queremos desesperadamente? Era assim que Fernanda se sentia, dividida entre o desejo de recomeçar e a sombra constante da traição. Mas eles estavam comprometidos em fazer dar certo, ou pelo menos, era o que ambos queriam acreditar. Marcos, por sua vez, estava mais presente, mais carinhoso, tentando de todas as formas mostrar que sua dedicação era verdadeira. Já Fernanda, embora relutante, também estava tentando confiar. A decisão de dar uma segunda chance nunca é fácil, e o risco de se machucar novamente é sempre uma preocupação silenciosa. Mas, como em qualquer relacionamento, era uma aposta que só o tempo diria se daria certo. Eles estavam dispostos a tentar, apesar das incertezas que pairavam sobre eles. Anos se passaram desde que Fernanda e Marcos decidiram reatar. Durante esse tempo, o relacionamento seguiu seu curso com altos e baixos, como qualquer outro casal. Porém, as feridas do passado ainda apareciam em momentos inesperados, especialmente quando Fernanda se via questionando se a confiança havia sido realmente restaurada. Foi em meio a essa mistura de felicidade e insegurança que Marcos decidiu dar o próximo passo, o pedido de casamento. Com um sorriso nervoso, ele se ajoelhou, prometendo que dessa vez seria para sempre. Fernanda hesitou por um momento, e mesmo com dúvidas no coração, aceitou. Planejar o casamento trouxe à tona todas as emoções, desde a euforia de compartilhar esse novo marco até as velhas inseguranças que, silenciosamente, assombravam Fernanda. Ela sabia que amava Marcos, mas aquela pequena voz dentro dela continuava a perguntar: será que ele realmente mudou? Essa é uma questão que muitas pessoas enfrentam, especialmente quando têm um histórico de decepção. Contudo, Fernanda optou por seguir adiante, decidida a não deixar o medo controlar suas escolhas. Afinal, não existe um relacionamento perfeito, e o compromisso de ambos parecia ser genuíno. O casamento aconteceu numa bela cerimônia, cercada de amigos e familiares. Embora o dia tenha sido marcado por sorrisos e momentos emocionantes, Fernanda não conseguia se livrar completamente daquele sentimento de incerteza. Naquele dia, ela prometeu não apenas amar Marcos, mas também se dedicar a reconstruir a confiança entre eles. Casar-se com alguém não significa que todos os problemas desaparecem. Na verdade, às vezes, o casamento pode amplificar as dúvidas que você já tinha. E assim, com uma mistura de esperança e apreensão, Fernanda entrou nessa nova fase de sua vida. O nascimento dos 3 filhos trouxe uma alegria sem igual para Fernanda e Marcos. Inicialmente, foi um momento de pura alegria. Ser pais de 3 crianças ao mesmo tempo parecia algo milagroso, e os dois estavam empolgados com a nova fase que se abria diante deles. Mas logo, o que deveria ser um período de celebração começou a pesar sobre o relacionamento. A pressão de cuidar de 3 bebês simultaneamente, as noites sem dormir e o desgaste físico e emocional passaram a tomar conta da rotina do casal. Momentos de tensão, antes pequenos, começaram a se intensificar e as discussões se tornaram frequentes. O cansaço não foi o único desafio. Com a chegada dos trigêmeos, Marcos começou a demonstrar sinais de insegurança que Fernanda não havia previsto.
ele se mostrava mais distante e questionador, como se algo estivesse incomodando-o profundamente. O que antes era um relacionamento estável, agora parecia fragilizado pelas novas responsabilidades. É curioso como, às vezes, a chegada de filhos, ao invés de unir um casal, pode colocar ainda mais à prova a solidez do relacionamento. E, no caso de Fernanda e Marcos, essa prova começou a revelar inseguranças que eles talvez não quisessem ver. As discussões se tornaram mais intensas quando Marcos, sem explicação aparente, começou a questionar a paternidade dos trigêmeos. Foi como uma bomba lançada no meio de um campo já minado. A dúvida que ele demonstrava, mesmo sem evidências concretas, abriu uma nova ferida no relacionamento. Fernanda, por outro lado, se sentia traída e incrédula com as acusações veladas. Como reagir quando, no momento em que mais se precisa de união, aquele que deveria ser seu parceiro começa a levantar dúvidas que nem deveriam existir? A crise estava instalada, e o caminho à frente parecia cada vez mais incerto. O nascimento dos 3 filhos trouxe uma surpresa inesperada que abalou profundamente a relação entre Fernanda e Marcos. As crianças nasceram com a pele significativamente mais escura do que a de ambos, e isso imediatamente levantou suspeitas em Marcos. Ele não conseguiu disfarçar a desconfiança que crescia dentro dele, apesar dos anos de relacionamento que haviam construído juntos. Na mente de Marcos, a dúvida se instalou. Questionar a paternidade dos filhos não é uma acusação leve, e Fernanda sabia que o impacto dessa dúvida poderia ser devastador. Marcos, que antes já demonstrava sinais de insegurança, agora se via consumido por pensamentos que não conseguia controlar. Ele tentava justificar suas suspeitas, comparando as características dos filhos com as suas próprias e cada vez mais se distanciava emocionalmente de Fernanda. A insegurança dele criou um abismo entre o casal, fazendo com que cada conversa se transformasse em uma discussão sobre fidelidade, confiança e lealdade. Fernanda, por sua vez, sentia que seu mundo estava desmoronando. Como poderia provar sua inocência quando a própria aparência dos filhos era usada contra ela? A situação se tornou insustentável quando Marcos começou a compartilhar suas dúvidas com pessoas de fora, incluindo sua família. O que antes era um problema apenas entre eles dois, agora havia se tornado público, aumentando a pressão sobre Fernanda. A desconfiança de Marcos contaminou tudo ao redor, e a suspeita da paternidade dos 3 filhos passou a ser um ponto de tensão irreversível no relacionamento. Como manter uma união em meio a tanta dúvida e acusações? Fernanda se via encurralada, sem saber como reagir a uma crise que, ao que parecia, só estava começando. Como se a situação já não estivesse difícil o suficiente, o pai de Marcos resolveu se intrometer, colocando mais lenha na fogueira. Ele, que sempre teve uma presença forte na vida do filho, não escondeu sua desaprovação assim que viu os trigêmeos pela primeira vez. As dúvidas de Marcos sobre a paternidade dos filhos ganharam força quando seu pai também começou a questionar o que havia acontecido. Essas crianças não se parecem com nossa família, ele dizia com um olhar frio, que fez Fernanda se sentir ainda mais vulnerável. O apoio que Marcos poderia ter oferecido à esposa foi se dissipando à medida que seu pai alimentava suspeitas. Para Fernanda, a interferência do sogro foi um golpe inesperado. Até então, ela acreditava que a luta para restaurar a confiança era apenas entre ela e Marcos. Mas a chegada de mais uma voz crítica fez tudo parecer ainda mais insustentável. É curioso como, em momentos assim, as opiniões externas podem ter um impacto devastador em um relacionamento que já está fragilizado. O pai de Marcos não apenas plantou a dúvida, ele regou essa semente de incerteza, fazendo com que Marcos se afastasse ainda mais emocionalmente de Fernanda e dos filhos. Com a pressão aumentando, o ambiente na casa ficou insuportável. Cada vez mais, Fernanda se via isolada, não apenas por Marcos, mas também por sua família, que agora parecia se voltar contra ela. O que antes era uma questão de insegurança pessoal se transformou em uma disputa familiar. A tensão era palpável em cada conversa, em cada olhar. A crise estava longe de ser resolvida, e Fernanda começava a perceber que, talvez, a reconciliação que ela tanto lutou para manter estivesse prestes a ruir de vez.
Com a desconfiança se espalhando como fogo, Marcos e sua família começaram a pressionar Fernanda de forma ainda mais intensa. Cada conversa parecia uma armadilha, onde ela era constantemente questionada, como se a verdade pudesse ser arrancada à força. Marcos, que deveria ser seu maior defensor, estava agora ao lado dos que a acusavam, exigindo explicações que ela não poderia dar, porque não havia nada para explicar. Fernanda negava, repetidamente, qualquer infidelidade, mas suas palavras não serviam de nada. A pressão constante começava a afetar seu emocional de maneira devastadora. Com cada acusação, Fernanda se via mais isolada. Não apenas emocionalmente, mas fisicamente também. As visitas da família de Marcos eram frequentes e, a cada uma, as insinuações ficavam mais claras, mais cruéis. O que antes eram apenas olhares desconfiados se transformou em palavras ditas sem pudor. Ela se sentia como uma estranha na própria casa, atacada por todos os lados, sem ninguém para apoiá-la. Situações como essa podem desmoronar a confiança de qualquer um. Quando as pessoas ao seu redor começam a questionar sua verdade, você se sente impotente, sem saber para onde correr. O isolamento emocional de Fernanda se intensificou quando até mesmo pequenos gestos de carinho entre ela e os trigêmeos começaram a ser vistos com suspeita. Tudo o que ela fazia era interpretado como um ato de culpa, como se o simples fato de ser mãe estivesse sendo julgado. A dor de ser desacreditada por quem deveria confiar cegamente nela era quase insuportável. Mas, ainda assim, Fernanda sabia, no fundo, que fugir dessa situação não seria fácil. E a única coisa que restava a ela era encontrar uma saída para proteger seus filhos e a si mesma dessa tempestade que parecia longe de acabar. No meio de toda essa tempestade de desconfiança, Carlos, o velho amigo de Fernanda, foi pego no fogo cruzado. As insinuações de Marcos e de sua família começaram a se voltar contra ele, como se fosse o elo perdido nessa história. Se não é da nossa família, então só pode ser de alguém que esteve próximo, diziam em tons maliciosos. De repente, Carlos, que sempre foi uma figura de apoio e lealdade para Fernanda, foi injustamente acusado de ser o verdadeiro pai dos trigêmeos. Acusações como essa podem destruir reputações e relações de confiança, e a postura de Marcos só agravava a situação. Carlos, ao ouvir essas alegações, ficou incrédulo. Ele nunca havia cruzado essa linha, e sua amizade com Fernanda era genuína. O mais doloroso para ele foi perceber que Marcos, alguém que também o conhecia há anos, estava disposto a acreditar em uma mentira tão absurda. Esse tipo de acusação, sem provas e com base apenas em desconfianças, é capaz de destruir amizades e, para Carlos, isso foi um golpe baixo. A relação de confiança que ele tinha com Marcos desmoronou e, mais do que nunca, ele se viu encurralado em uma situação que não criou, mas da qual agora era parte. Fernanda, por sua vez, se sentia ainda mais culpada pela dor que Carlos estava enfrentando por causa dela. A simples ideia de que ele estava sendo acusado injustamente fazia seu coração se apertar. Ele era uma das poucas pessoas que havia permanecido ao lado dela durante toda essa crise, e agora estava pagando o preço por isso. Era uma situação em que todos perdiam, e Fernanda sabia que as acusações contra Carlos só serviam para isolar ainda mais quem a apoiava. Era um ataque em várias frentes, e a sensação de estar sendo encurralada ficava cada vez mais intensa. A pressão que Fernanda estava suportando atingiu seu limite. Dia após dia, ela sentia o peso das acusações, da desconfiança e da solidão, e, por mais que tentasse resistir, seu corpo e sua mente começaram a ceder. Cuidar de trigêmeos já era um desafio gigantesco, mas fazê-lo em um ambiente tóxico e carregado de tensão era simplesmente insustentável. Exausta e sem ver outra saída, Fernanda tomou uma decisão drástica: fugir. Ela sabia que continuar naquele ambiente não era saudável para ela nem para seus filhos. E assim, com o coração pesado, decidiu que voltar para a casa de seus pais seria a única forma de encontrar algum alívio. A fuga não foi planejada com meses de antecedência. Era algo que ela sentiu que precisava fazer imediatamente, antes que a situação piorasse ainda mais. Fernanda pegou o essencial, colocou os filhos no carro e seguiu rumo à casa de seus pais, um lugar que sempre foi sinônimo de segurança para ela.
A sensação de alívio foi imediata assim que deixou para trás a casa que se tornará um ambiente de constante hostilidade. Nos braços de sua família, ela finalmente pôde respirar e começar a pensar claramente sobre o que fazer a seguir. Refúgios como esse são essenciais quando a vida parece fora de controle. Na casa de seus pais, Fernanda encontrou o apoio emocional que tanto precisava. Sua mãe, sempre compreensiva, não fazia perguntas. Apenas a acolheu, sabendo que o tempo traria as respostas. É curioso como, às vezes, voltar às nossas raízes pode nos dar a força necessária para enfrentar as batalhas mais difíceis. Para Fernanda, aquele momento representou uma pausa, uma chance de se recompor e encontrar forças para enfrentar o que viria pela frente. Fugir não foi uma derrota, mas um ato de coragem e autopreservação, um passo necessário para proteger a si mesma e seus filhos do caos que os rodeava. Em meio ao caos e às dúvidas que consumiam a família, surgiu uma revelação inesperada. Durante uma conversa cheia de tensão, a mãe de Marcos, visivelmente desconfortável, decidiu contar um segredo que havia guardado por toda a vida. Marcos não era filho biológico de seu pai. As palavras soaram como um choque para todos na sala, mas, ao mesmo tempo, começaram a esclarecer a questão que havia gerado tanto sofrimento. O tom de pele dos trigêmeos, que parecia ser uma discrepância inexplicável, de repente fazia sentido. A revelação de que Marcos carregava um legado genético diferente foi um golpe profundo para ele. A mãe de Marcos explicou que, quando jovem, havia tido um relacionamento breve antes de conhecer o marido. Esse segredo, mantido por tantos anos, agora vinha à tona não por escolha dela, mas por necessidade. Ela nunca havia imaginado que essa informação poderia um dia ser relevante, muito menos para salvar o casamento de seu filho. Mas ali estava, a verdade que finalmente colocaria fim às suspeitas que atormentavam Marcos e sua família. Às vezes, segredos do passado podem ter consequências impensadas e esse, em particular, transformou a narrativa de toda a crise que a família estava enfrentando. Marcos ficou atordoado. A revelação abalou sua visão de si mesmo e de sua própria história. A desconfiança que ele havia nutrido em relação a Fernanda e aos trigêmeos agora parecia sem sentido. E o peso de suas acusações começou a cair sobre ele com uma força esmagadora. A verdade, que por tanto tempo havia sido escondida, de repente trouxe luz ao caos que eles viviam. No entanto, essa revelação, apesar de necessária, não apagava o dano causado. As palavras de sua mãe haviam explicado muito, mas ainda deixavam a questão: como reparar a relação com Fernanda depois de tudo o que foi dito e feito? Com a revelação bombástica sobre o passado de Marcos, Fernanda se viu diante de uma escolha que parecia impossível. Por um lado, ela sabia que Marcos havia sido vítima de uma mentira ao longo da vida, mas, por outro, as feridas que ele e sua família haviam infligido nela ainda estavam frescas. O pedido de perdão estava no ar, não apenas por parte de Marcos, mas também pela mãe dele, que agora entendia o peso das acusações feitas a Fernanda. Era um momento de pausa, de reflexão. Fernanda precisava decidir se o amor e a história que construíram juntos eram suficientes para superar toda a dor recente. A decisão de perdoar, no entanto, não era simples. Perdoar não significa esquecer, e Fernanda sabia disso. Embora soubesse que Marcos havia agido sob a influência de inseguranças profundas, a confiança entre eles estava gravemente abalada. Como seguir em frente com alguém que duvidou de você em um nível tão absurdo? A dúvida não era mais sobre a paternidade dos trigêmeos, mas sobre a capacidade de reconstruir algo que havia sido destruído de forma tão drástica. As feridas estavam abertas, e Fernanda se perguntava se estaria disposta a lidar com o processo longo e árduo de cicatrização ou se seria melhor seguir em frente. Ao mesmo tempo, havia a questão dos filhos. Fernanda sabia que qualquer decisão que tomasse não afetaria apenas ela e Marcos, mas também os trigêmeos. Era uma responsabilidade pesada e, embora quisesse proteger seus filhos de mais dor, ela também sabia que viver em um relacionamento sem confiança não seria saudável para ninguém. O amor que ainda sentia por Marcos estava em confronto com o desejo de proteger seu coração e seus filhos.
A decisão à sua frente não era fácil e, enquanto ela tentava equilibrar esses sentimentos conflitantes, sabia que a escolha que fizesse mudaria sua vida para sempre. Após a verdade vir à tona, Marcos, completamente consumido pela culpa, tomou a iniciativa de pedir desculpas a Fernanda. Ele sabia que suas ações haviam causado uma dor profunda, e a revelação sobre sua própria origem genética só intensificava o peso dos erros que cometeu. Em uma conversa cheia de emoções, Marcos abriu o coração, admitindo que suas inseguranças e a influência de sua família o cegaram. Pela primeira vez, ele se viu no diante de Fernanda, sem as desculpas habituais ou justificativas para seu comportamento. Ele estava arrependido de verdade e, agora, tudo o que ele queria era tentar reparar o estrago que havia causado. As palavras de Marcos foram difíceis de ouvir para Fernanda. Por mais sinceras que fossem, as feridas ainda estavam muito recentes. Ver Marcos reconhecendo seus erros, especialmente sua falta de apoio em momentos tão cruciais, tocou um ponto sensível nela. Ele admitiu que, ao invés de protegê-la, foi ele quem a expôs ao ataque de sua própria família, e isso era algo que ele jamais deveria ter permitido. Não era fácil ouvir uma confissão como essa, principalmente quando já se passou por tantas situações de desconfiança e dor. O pedido de reconciliação estava ali, mas Fernanda sabia que essa decisão não seria simples. Mesmo assim, as palavras de Marcos foram um passo importante. Ele sabia que, para tentar reconstruir qualquer coisa com Fernanda, teria que ser honesto e aberto, algo que não havia sido até então. Mas, como muitas vezes acontece nas relações, pedir desculpas é apenas o começo. A verdadeira questão era se Fernanda conseguiria perdoar e, mais importante, se ela conseguiria confiar nele novamente. Marcos estava disposto a reconquistar essa confiança, mas ele sabia que o tempo seria o verdadeiro juiz desse processo. E Fernanda, por sua vez, precisava decidir o que faria com essa nova tentativa de reconciliação. Depois de muita reflexão, Fernanda tomou a decisão que há tempos vinha crescendo dentro dela, o divórcio. Por mais que Marcos tenha mostrado arrependimento genuíno e se esforçado para corrigir seus erros, Fernanda percebeu que a confiança entre eles havia sido quebrada de maneira irreversível. Ela sabia que sem confiança, qualquer relacionamento estava fadado ao fracasso. Não era uma decisão tomada com leveza. Durante anos, ela tentou preservar a relação, mas agora, olhando para tudo o que havia acontecido, entendia que a reconciliação completa seria impossível. O processo de divórcio era um passo inevitável. Iniciar o divórcio foi um processo doloroso, mas também libertador. Para Fernanda, era um ato de se colocar em primeiro lugar, algo que ela não havia feito por muito tempo. Ao longo de todos os dramas, traições e acusações, ela sempre tentou manter a família unida, mesmo à custa de seu próprio bem-estar. Agora, porém, a prioridade era outra: encontrar a paz e a estabilidade que ela e seus filhos tanto precisavam. Às vezes, o divórcio não é o fim de uma história, mas o começo de outra, onde o foco é a reconstrução de si mesma e da vida que deseja viver. Com o processo em andamento, Fernanda sentiu um peso enorme ser tirado de seus ombros. Havia uma tristeza em dizer adeus a tantos anos juntos, mas também uma sensação de alívio por finalmente estar tomando controle de sua própria vida. O casamento, que antes era um pilar de sua existência, agora era apenas uma lembrança de um tempo que ela superou. O divórcio não era uma derrota para Fernanda, mas sim uma vitória pessoal. Uma forma de reafirmar sua independência e de oferecer um ambiente mais saudável para os trigêmeos crescerem. Ela sabia que, a partir dali, novos desafios surgiriam, mas, dessa vez, ela estava pronta para enfrentar com a cabeça erguida. Após o divórcio, Fernanda encontrou em sua família o suporte emocional e prático que tanto precisava. Criar trigêmeos nunca seria uma tarefa fácil, mas, agora, com a ajuda constante de seus pais e irmãos, ela começou a sentir que a carga estava, finalmente, mais leve. Seus dias eram cheios de novas responsabilidades, mas também de um tipo diferente de liberdade. Sem a pressão de um relacionamento tóxico, ela começou a se reconectar com sua essência e a redescobrir o que significava viver em paz.
A presença da família oferecia segurança, e o ambiente amoroso era o refúgio ideal para ela e os filhos. Aos poucos, Fernanda começou a enxergar a vida com novos olhos. O apoio de seus pais não se limitava apenas à ajuda com os filhos, mas também à força emocional que lhe deram para se reerguer. Cada dia era uma chance de construir algo novo, de criar uma vida estável e saudável para seus filhos. As risadas, as brincadeiras e o amor que preenchiam a casa eram um lembrete constante de que, apesar dos momentos difíceis, a vida continuava oferecendo novas oportunidades de felicidade. Fernanda estava determinada a ser o pilar de força que seus trigêmeos precisavam. Essa nova fase trouxe para Fernanda um profundo senso de renovação. Embora os desafios de ser mãe solteira fossem imensos, ela se sentia mais confiante e centrada do que nunca. Havia um futuro promissor à sua frente e, com o apoio de sua família, ela sabia que poderia superar qualquer obstáculo. A paz que encontrou em sua nova vida não foi fruto do acaso, mas de uma decisão corajosa de romper com um passado que já não fazia mais sentido. Agora, sua prioridade era outra: garantir que seus filhos crescessem em um ambiente de amor, segurança e apoio, longe das tensões que uma vez marcaram sua vida. Com o passar do tempo, quando a vida de Fernanda parecia finalmente estabilizada, Carlos reapareceu de forma inesperada. Depois de tudo que ele havia passado, especialmente as acusações injustas, sua volta foi uma surpresa para Fernanda. Ele não veio com promessas grandiosas, nem com segundas intenções. Carlos se aproximou novamente com a mesma simplicidade de sempre, oferecendo sua amizade e apoio, algo que Fernanda tanto valorizava. A conexão entre eles, que nunca foi totalmente rompida, agora parecia mais forte, mais madura. Carlos havia esperado, respeitando o tempo e o espaço de Fernanda, e agora estava de volta. Com essa reaproximação, uma nova possibilidade começou a surgir. Carlos não pressionava, não fazia grandes gestos dramáticos, mas seu apoio constante e sua presença sólida faziam com que Fernanda começasse a enxergá-lo de outra maneira. Ele estava lá nos momentos de dificuldade, sempre disposto a ouvir e oferecer palavras de conforto. Às vezes, o amor verdadeiro aparece de maneiras sutis, sem necessidade de declarações explosivas. Para Fernanda, a possibilidade de um novo relacionamento com Carlos era uma ideia que começava a ganhar força, mas com uma tranquilidade que ela nunca havia experimentado antes. O mais importante para Fernanda nesse momento era a sensação de segurança. Carlos era alguém em quem ela sabia que podia confiar, alguém que não tinha segredos ou motivações ocultas. Ele estava ali, de forma genuína, e essa era uma das qualidades que mais a atraía. Embora o passado ainda estivesse presente em sua mente, a ideia de um futuro ao lado de alguém que sempre a apoiou parecia cada vez mais atraente. Carlos trazia a promessa de uma nova vida, uma nova história, e, embora Fernanda não estivesse com pressa, essa nova possibilidade de relacionamento era algo que a fazia sorrir. Com o tempo, Fernanda se reinventou por completo. O divórcio, as dificuldades com Marcos e a pressão da família dele não a quebraram, pelo contrário, a fortaleceram. Agora, mais confiante e com uma clareza sobre o que realmente importava, ela decidiu focar em sua carreira. Com os trigêmeos crescendo, a necessidade de garantir um futuro seguro para eles se tornou sua prioridade absoluta. Cada passo que dava, Fernanda se certificava de que estava construindo uma base sólida, tanto emocionalmente quanto financeiramente. Essa nova fase da vida trazia um senso de propósito que antes ela não conseguia enxergar. Trabalhar em sua carreira não era apenas uma questão de necessidade, mas também de realização pessoal. Ela sabia que ser uma boa mãe e, além de estar presente fisicamente, ela queria ser um exemplo de força e independência para os filhos. A cada conquista no trabalho, Fernanda sentia que estava mostrando a eles que, mesmo diante das adversidades, é possível se reerguer e criar um novo caminho. Essa nova fase de sua vida, focada em sua profissão e no bem-estar dos trigêmeos, trouxe a sensação de controle que ela tanto almejava. Embora o passado sempre tenha um lugar em sua memória, ele não ditava mais o ritmo da sua vida. Fernanda estava em paz com suas escolhas e com o rumo que sua vida estava tomando.
Carlos, com seu apoio, ainda estava por perto, mas, desta vez, ela se sentia completa por si mesma. Não havia mais a necessidade de preencher vazios emocionais ou de buscar validação externa. Fernanda sabia que seu foco deveria estar no presente e no futuro, criando um lar estável e amoroso para seus filhos. E, assim, com força renovada, ela seguia em frente, construindo a vida que sempre mereceu. Gostou da história? Deixe um comentário com a sua opinião sobre as decisões de Fernanda. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Todo dia temos novas histórias emocionantes como essa. Até a próxima!